Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os presentes, a todos que falaram até agora, e a presença aí da primeira-dama Michele Bolsonaro, a eminente ministra, queridíssima amiga Damares, e o meu filho, que foi anunciado e que me alegra muito poder revê-lo através do vídeo. O tema que me deram para falar no Congresso é sobre o ativismo judicial. E eu gostaria de colocar de início, à medida em que participei como convidado permanente do relator da Constituinte, senador Bernardo Cabral, meu amigo Ulisses Guimarães, saudoso amigo, e de alguns parlamentares para audiências públicas durante aqueles 20 meses em que a Constituição foi plasmada, falar um pouco qual foi a experiência e, ao mesmo tempo, de que forma os constituintes procuraram criar harmonia e independência dos poderes. Nós vimos de um regime de exceção no qual o predomínio era, evidentemente, do Poder Executivo. O Poder Executivo podia legislar através de decretos-leis e o Congresso teria que aprovar ou rejeitar, não podendo fazer modificações. Nós temos um judiciário que, embora independente, ficava muito sujeito àquilo que podia chegar até o judiciário. Um Supremo constituído de eminentíssimo ministro Moreira Alves, Cordeiro Guerra, Galotti, Carlos Madeira, enfim, ministros que marcaram a história do Brasil na Suprema Corte. E os constituintes entenderam que não poderia haver uma democracia sem a harmonia dos poderes, sem que os poderes fossem harmônicos e independentes. E por esta razão, procuraram, no mais longo capítulo, são 8 ou 9 títulos que a Constituição tem, de rigor 8, que o nono são apenas disposições gerais, o mais longo capítulo foi dedicado exatamente aos poderes, o título 4. Não capítulo, mas título, os artigos 44 a 135. Para que os poderes fossem harmônicos e independentes, o Constituinte, ou os constituintes decidiram que haveria necessidade de definir exaustivamente a competência de cada poder. Se nós examinarmos, foi o que aconteceu. Os artigos 44 a 69, exaustivamente o Constituinte definiu qual era o problema, as competências do Poder Executivo, do Poder Legislativo, Congresso Nacional. E aparece em primeiro lugar o Congresso Nacional, por quê? Porque o Congresso Nacional representa a totalidade da nação. Lá está a situação de oposição. É onde se plasma, onde se produz, onde se discute o direito que deverá reger os destinos da nação. O Tribunal de Contas, por ser um órgão de alguma forma ligada, porque muitas das suas decisões dependem de concordância do Legislativo, ficou também dentro do Poder Legislativo, dos artigos 70 a 75. Só depois veio o Poder Executivo, de 76 a 91, no qual também exaustivamente foram definidas as atribuições do Poder Executivo. E no artigo 84, competência exclusiva do Poder Executivo para definir aquilo que lá está, diversos incisos. Por exemplo, o inciso de dar indulto é um inciso em que o presidente pode dar indulto para quem quiser. Não há limitação nenhuma na Constituição. O Supremo, em um determinado momento, diz que nas questões de Lava Jato o presidente não poderia dar, quando era presidente, um grande amigo, grande professor de direito constitucional, que foi Michel Temer. O que vale dizer,
Se a competência é exclusiva do Poder Executivo, não poderia haver limitações de natureza subjetiva dado por um outro poder, dizendo para este se pode dar indulto, para aquele não se pode. O Constituinte não deixou isso. Declarou claramente quais eram as competências do Poder Executivo. Os dois poderes que representam o povo. No artigo 1º da Constituição, a declaração de que todo o poder emana do povo. E o poder que emana do povo, que o povo elege, que o povo pode mudar, que o povo pode, se não quiser, deixar de fora e nas próximas eleições, nas eleições seguintes, escolher novos dirigentes, são os dois poderes. O executivo, o legislativo em primeiro lugar, que eu tenho situação e oposição, executivo em segundo lugar, que eu tenho a situação, e depois temos o terceiro poder. O terceiro poder é o poder judiciário, extremamente relevante, importante, mas não é poder representativo do povo. O poder judiciário representa a lei que não faz. Ela é feita ou pelo poder legislativo ou, excepcionalmente, pelo poder executivo, através de leis delegadas ou medidas provisórias. Mas é um poder que, como diz o artigo 102, tem que ser o guardião da Constituição, respeitar todos os dispositivos e fazer prevalecer todos os dispositivos. E nesta tarefa tem o auxílio de duas instituições relevantes. Uma instituição que é o Ministério Público, para preservar a lei e ser um poder acusatório daquilo que representa ataques à cidadania, à sociedade, e a advocacia, que caracteriza o maior dos direitos numa democracia, que é o direito de defesa. Nas ditaduras não há direito de defesa. Aliás, na definição, no título 2º da Constituição, dizia-se no artigo 5º, inciso 55, que o direito à ampla defesa é garantido no processo judicial e administrativo. E esse adjetivo colocado, ampla defesa, significa realmente um adjetivo que dá uma tranquilidade para a defesa de qualquer cidadão. Foi isso que pretenderam os constituintes, foi isso que eles colocaram para que numa democracia não houvesse arbítrios. É o que determina o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Esse é o quadro que nós temos. Como é que nós estamos vivendo hoje? Logo de início, eu ponho um elemento que me parece importante, que tem sido criticado por muitos por elogiar os ministros do Supremo, e eu os elogio por duas razões. Porque eu os conheço bem, tenho livros escritos com 7 deles, participei de bancas de doutoramento com eles, como juristas, cito-os constantemente nos meus trabalhos, e tenho, evidentemente, uma convergência de decisões num mundo de questões que não sejam referentes a duas questões que nós vamos cuidar aqui. E nesses, as decisões são decisões bem pensadas, eu os admiro, convejo, escrevo com eles, tenho participado não só de bancas de doutoramento, mas participado de palestras, de conferências, de congressos, além dos 7 livros, e sou acadêmico com muitos deles em diversas academias, brasileira de Direito Constitucional, brasileira de Letras Jurídicas, brasileira de Filosofia, etc. Admiro os ministros do Supremo, mas nem por isso concordo com tudo. E há 2 aspectos que, nesse momento, me preocupam muito. E que, a meu ver, não estão cumprindo o que foi discutido naquela época na Constituição, na Constituinte. Que é o cerceamento da liberdade de expressão, de um lado, e, de outro lado, o ativismo judicial. O ativismo judicial no comércio é algo que não poderia haver nunca. Se o Supremo é o guardião da Constituição, o Supremo não poderia invadir competência de outros poderes.
não poderia legislar no lugar de outros poderes. E legislou. Vou citar um caso e quero colocar isso muito claramente. Apesar de não ter preconceito nenhum contra os homossexuais, cada um tem o seu comportamento como desejar, o Constituinte declarou em relação ao casamento que teria que ser entre homem e mulher. Mas foi discutido na Constituição, na Constituinte, que teria que ser entre homem e mulher, para que não houvesse dúvida. Os casais homoafetivos poderiam ter suas sociedades que organizassem da maneira que quisessem se proteger, garantir no futuro, etc. Mas casamento, a instituição do casamento, aquela que vem da tradição secular milenar, a ponto de se colocar que o casamento religioso teria o mesmo efeito do casamento civil. Teria que ser entre homem e mulher. É a expressão que está lá. Quando não conseguiram aprovação no Congresso, foram ao Supremo. No mesmo momento em que na França se discutia o próprio assunto, se deveria ou não a Corte Constitucional Francesa, que chama-se Conselho Constitucional da França, se eles deveriam ter o direito dado pelo Poder Judiciário francês. O Poder Judiciário disse muito simples: olha, nós não somos legisladores. Vocês, franceses, se quiserem, vão até a Assembleia Nacional, vão discutir lá. Fizeram e conseguiram, porque negaram os componentes do Conselho Constitucional da França que fosse competência do Poder Judiciário legislar em lugar da Assembleia Nacional. No Brasil, o que eles fizeram? Apesar da Constituição falar em homem e mulher, disseram que poderia ser que, como não proibia, nós vamos legislar, esquecendo os projetos que lá estavam, e vamos legislar, permitindo. O que fez? Invadiu competência como constituinte derivado, como se fosse poder legislativo, eleitos por um homem só, como se fossem eleitos pelos 140 milhões de brasileiros. Discordei, com o respeito que tenho por todos eles, mas, de rigor, foram legisladores o que a Constituição não permite, que a atribuição não está na competência dos artigos 92 a 126. Dentro desta linha, passaram a adotar o chamado consequencialismo jurídico, doutrina que eu, em campo, os meus alunos em Direito Constitucional, quando tive a titulação, quando exerci a titulação de Direito Constitucional na Universidade de Mackenzie, e que explicava: nós somos escravos da Constituição, nós temos que saber o que foi discutido na Constituinte. A lei é mais inteligente que o legislador, mas a Constituição não é mais inteligente que o Constituinte. A lei, o legislador pretende alguma coisa, mas eu tenho que estudar em relação ao antecedente anterior, que é o sistema. Na Constituição, o antecedente anterior é o Constituinte, é a vontade do Constituinte que tem que prevalecer. Senão, as discussões canais da Constituinte se demonstra que se pretendeu uma determinada linha, não cabe ao Supremo mudar como se fosse um constituinte derivado. Essa teoria do consequencialismo, que os fins justificam os meios, que nós podemos atuar nos vácuos legislativos, que podemos corrigir, inclusive, os erros do Executivo, na visão subjetiva dos ministros, não está na Constituição. O artigo 103, parágrafo 2º da Constituição declara que nem nas ações diretas e constitucionais por omissão, quando a Constituição obriga o Legislativo a fazer a lei, nem nas ações diretas em constitucionalidade por omissão, pode o Supremo Tribunal Federal fazer a lei em lugar do Constituinte. Segundo o que está escrito, o Supremo declara a omissão inconstitucional do Congresso, declara a inconstitucionalidade do Congresso, mas pede para fazer a lei. Na época, discutia com o senador Bernardo Cabral, que era o relator da Constituinte, com o Edir Porto no jantar,
que era presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, com Sidney Sanches, meu colega de turma, também ministro do Supremo Tribunal naquela ocasião, e que representava, de certa forma, o Supremo nas discussões dentro do Constituinte. E eu dizia: Bernardo, você tem que pôr um prazo. 103, parágrafo 2º, um prazo. Sem prazo nenhum, o Congresso Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, ou melhor, a inconstitucionalidade da omissão do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, não tendo prazo, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não está obrigado a fazer. Num prazo definido, sugeri 6 meses. E meu irmão me prevaleceu por um argumento do Sidney mais forte que o meu. Sidney disse: Ives, você já imaginou se em 6 meses os deputados não fizessem a lei? Eu teria condições, como ministro do Supremo, de mandar prender 503 deputados, que era eu, o número de deputados à época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial. É melhor deixar sem prazo. O argumento foi um exocet sobre o meu argumento. O Odier disse: é isso mesmo, o Bernardo disse: isso mesmo. Ficou a redação que aí está. Nem nas ações diretas por inconstitucionalidade por omissão pode o Supremo legislar em lugar do Congresso. Há mecanismos. O Legislativo, por exemplo, pelo artigo 49, inciso 11, tem o direito de zelar por sua competência normativa. Se exercesse essa competência que não tem exercido, cada vez que o Supremo invadisse, poderia fazer um decreto legislativo, que é a tese que eu defendo, para anular aquela decisão que fosse legislativa, não a decisão de sua competência e que teria que se obedecer. Obedece sempre as decisões da Suprema Corte ou de qualquer magistrado. Eu participei de 3 bancas para exame da magistratura, 2 da magistratura estadual, uma da magistratura federal, se a qualidade dos juízes que são aprovados, tinha pena, inclusive, daqueles que iam para o horário, porque eram massacrados pela nossa banca. Na verdade, tínhamos que apurar em profundidade conhecimento, que uma vez aprovado um juiz, ele ia ficar até os 75 anos, ou até 70 na época. O que vale dizer, tínhamos que ser efetivamente severos, conhecer a profundidade, o perfil, como era a pessoa que estávamos aprovando. Tem um nível de... Admiro o nível de conhecimento de todos os magistrados brasileiros concursados e aqueles que hoje são os ministros, mas a sua competência é de direito. Eles não são legisladores e, por essa razão, poderia o Legislativo, pelo artigo 49, inciso 11, impedir que houvesse efetivamente uma invasão da sua competência através de um decreto legislativo. A meu ver, posição pessoal, com respeito devido, data vênia, a cultura, que eu admiro dos magistrados. Cada vez que se invade a competência do Legislativo ou a competência do Executivo, sob a alegação de que o Supremo é o superpoder da República, porque ele é que pode dizer: vou obedecer isso, não vou obedecer aquilo, posso invadir aqui, não posso invadir, vocês, se não quiserem concordar, têm que correr para nós, porque se invadir a competência e o Congresso não tiver capacidade de zelar pela sua competência normativa, evidentemente, teria que recorrer ao Judiciário, que é o poder invasor, para saber se o poder invasor realmente é poder invasor ou não. Ele teria que ter os seus mecanismos, que, aliás, nunca utilizou. Então, nós temos, efetivamente, no Brasil, uma Constituição que dá as competências, mas temos, infelizmente,
da parte do Supremo, são os dois pontos que eu discordo, tendo uma convergência enorme em todos os outros campos com o Supremo, tem havido invasão. E a invasão de competência do Legislativo e do Executivo, a meu ver, fragiliza a democracia. Porque se o governo, se o Constituinte colocou que nós estamos dentro de uma Constituição, o artigo 1º, que é o mais importante, que é o Estado Democrático de Direito, e que todo o poder emana do povo. O título 4º que nós temos é a divisão da competência dos poderes. E o Supremo se sente auto-outorgando-se direito de invadir essas competências. Evidentemente, estamos fragilizando. E o artigo 2º, que os poderes devem ser harmônicos e independentes, deixa de existir. E é isto que me leva, inclusive, com toda a admiração que tenho pelos eminentes e queridos amigos da Suprema Corte, a essa desfiguração que a Folha detectou há 2 ou 3 meses atrás, quando mostrou que cresceu perante a população aqueles que consideravam péssima e ruim a atuação da Suprema Corte. Mas, além desse ponto, há um outro ponto que me preocupa também, é a liberdade de expressão. Fui conselheiro na Ordem de 79 a 84, época que nós estamos lutando pela redemocratização, época em que um presidente excepcional do Conselho Federal redigiu o texto da Lei de Anistia, de 79. Nós éramos os pulmões da sociedade na época. Lutávamos pela liberdade de expressão. E nessa luta pela liberdade de expressão, houve um momento de 70, 80, em que os jornais eram obrigados a publicar receitas de cozinha, da culinária, ou poemas de Camões, e os censores em cada jornal examinavam se a matéria podia ou não podia ser publicada. E os pulmões da sociedade éramos nós, os advogados. Eu sempre disse, como conselheiro que foi, depois presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, depois conselheiro de novo do tempo da Constituinte, que nós representamos aquela voz que o povo precisava, mas que havia censura, e lutávamos pela liberdade de expressão. Todo o processo de redemocratização foi uma luta nesse sentido. Ora, hoje, nós temos uma Constituição que garante plenamente. Se nós analisarmos o artigo 5º, a liberdade de expressão está clara em diversos incisos, mas mais do que isso. No artigo 220 a 224, que é o da comunicação social, a liberdade de expressão é absolutamente garantida. O que nós estamos vendo, apesar da ampla defesa que faz menção ao artigo 5º, pessoas serem presas por manifestações, algumas translocadas. Por exemplo, o deputado Daniel, translocadamente, fez uma série de opções, mas a manifestação dele era inviolável, a sua manifestação, porque o artigo 53 da Constituição declara que deputados e senadores são invioláveis em quaisquer manifestações, é isso que está escrito na Constituição. Foi colocado como a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição. E aplicar uma lei que a próprio Supremo, na época que o ministro Carlos Aires de Brito era presidente, considerou impossível de ser aplicado, já revogado pelos princípios constitucionais, que é como disse Carlos, e que a liberdade de expressão era ampla. Ela pode ser acusada depois com direito à ampla defesa, com ações diretas, reduções de indenização por danos morais, pode ser também por ações de denunciação caluniosa, se não for verdade, mas sempre com direito de defesa e a prisão só, se efetivamente for necessária, depois de trânsito em julgado nessas questões.
O que nós estamos vendo é que até por uma questão ideológica, canais de comunicação social de direita passaram a não ter o direito de serem monetizados, de terem financiamentos, porque consideram que a direita é golpista, o que representa uma limitação. E tivemos prisões. Por exemplo, o deputado Daniel tem a impressão que não poderia ser preso. E se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tivesse tido a coragem de dizer nós vamos julgar aqui, o que ele disse fugiu ao decoro parlamentar, não poderia ter dito, mas somos nós os competentes para julgar internamente, e não um outro poder, nós estaríamos com o equilíbrio dos poderes definido. Dentro desta linha, é que, com toda admiração, e hoje o foco maior de ataques ao Supremo está concentrado na figura do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero dizer o seguinte: tenho livros escritos com ele, participei de bancas de doutoramento com ele, tivemos, enfim, sempre um relacionamento cultural em palestras, conferências. Eu o levei para a Academia Paulista de Letras Jurídicas e fui quem fez o discurso de recepção dele na Academia Paulista de Letras Jurídicas, sei do valor dele, mas apesar de toda a admiração que tenho por ele, cito seu livro de Direito Constitucional, é um livro que está com mais de 30 edições, não entendo que ele tenha competência de prender assim, porque a pessoa fulana, beltrana, ciclano, estão se manifestando de uma forma contrária àquilo que ele entende que está sendo atingido a democracia, quando seus atos, a meu ver, por restringir a liberdade absoluta de comunicação, é que fragilizam a democracia brasileira nesse governo. E é dentro desta linha que me parece que nós temos que pensar, bater exaustivamente, é o que eu tenho feito em artigos, em lives, conferências, televisão, etc., mas com respeito. E aproveitando esses últimos minutos da minha palestra, aliás, nem são últimos minutos, 2 minutos e meio, eu gostaria também de colocar o seguinte: temos o direito às manifestações, temos a obrigação, como brasileiros, como exercício de cidadania, e eu sou apenas um mero professor de universitário, um mero advogado, nada mais do que isso. Brinco sempre, um professor provinciano, porque não saio de São Paulo por causa da minha idade, 86 anos, de limitações artríticas. O que eu gostaria era que nós exaustivamente defendêssemos, mas atacando ideias, não atacando pessoas. Porque quando se ataca ideias, quando se defende ideias, quando as ideias têm substância por si mesmo, elas influenciam mais do que o ataque a pessoas. Porque muitas vezes o ataque às pessoas gera um espírito de corpo daqueles que são solidários, e esse espírito de corpo termina fazendo com que as ideias se transformem em ideologias. E as ideologias são corruptelas das ideias. Temos que voltar a dizer amplamente, 7 de setembro, não vejo nenhum problema de todos aparecerem pacificamente, com a intenção de falar sobre o Brasil, com a intenção de levar esse país à frente, com a intenção de fazer com que todos percebam que o exercício da cidadania leva a defender ideias mais do que atacar pessoas, procurando não atacá-las, porque é a melhor forma de fazer com que elas prevaleçam, porque provoca-se a reflexão do povo. E quando o povo começa a refletir e sentir que realmente há caminhos que são bons a partir das ideias e não dos combates inúteis, quando se procura mostrar que nós temos que fazer com que o Supremo volte a ser o Supremo dos Moreira Alves, dos Cordeiros Guerra, dos Sidney Sanches, daquelas grandes figuras que fizeram o Supremo um sodalício não atacado, como demonstrou a Folha, mas um sodalício acima dos ataques pela própria característica de todos os seus ministros. Evidentemente,
nós passaremos a ter um país melhor. Com todo o respeito aos meus amigos do Supremo, com todo o respeito àqueles que hoje estão em conflito em função mais de pessoas do que ideias, chegou o momento de nós brasileiros lutarmos pelas boas ideias, lutarmos para que os poderes sejam harmônicos e independentes e possamos efetivamente ter um Brasil melhor, porque pacificamente poderemos mostrar, no dia 7 de setembro, pacificamente, que o Brasil é formado de cidadãos brasileiros que querem bem da pátria, harmonia e independência dos poderes. E naquilo que os poderes estão abusando, e nós queremos que eles voltem a ser o que eram no passado. E no caso concreto, o Supremo, eu que admiro os ministros, que eles voltem a ser os ministros que fizeram a história daquela casa, exercendo as suas competências, do artigo 92 a 126, sem invadir a competência dos outros poderes. Viva o Brasil!